todo mundo vai perder. Não, a Dilma tem um ditado, né? Ela fala que, assim, ela fala assim, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Mas se alguém ganhar, no final todo mundo vai perder. Vamos lá, gente. Opa, peraí. Acabou não. Ai, Jesus, cadê a aula? Daqui. Não, não. Tá, vamos lá. Tá saindo som? Tá gravando já? Pô, você nem falou. E a gente fala besteira. Mas a gente falando besteira? Mandei até um beijo pra você na aula. É verdade. Hum. Pior que é verdade. Eu fiz assim, ó. Tá, vamos lá, gente. 7:10. Vamos fazer um resumo da nossa aula passada, tá? E aí, pra quem não viu na aula, muita gente faltou na sexta-feira, hein? Sextou, né? Sextou, mas não sextarei. Então, o que que acontece? Na aula passada eu expliquei para vocês o porquê, o motivo de ter a disciplina de tecnologia da informação. Vocês vão trabalhar num órgão que a função dele é identificar algo e fiscalizar, beleza? Tranquilo até então? E como que a gente consegue analisar algo? Através de dados. Tanto é que até citei na aula passada que tem uma nova profissão que vai surgir e quem quiser ganhar dinheiro com essa profissão vai fazer essa pós-graduação, que é, ou, para quem já é da área de exatas, não tem a necessidade, que é cientista de dados, tá? O que, que o cientista de dados faz? Ele faz um agrupamento de dados, identifica um padrão e verifica se aquilo está certo ou não, ou entrega para os diretores tomar a decisão. Então, qual que é a ideologia da gente ver como é que funciona um banco de dados? Como é que é criado um banco de dados? A ideologia da banca é que vocês têm que verificar aqueles dados e validar se ali tem uma fraude ou não. Belezinha? Bom, na aula passada a gente falou sobre os sistemas, tá? Então, primeira coisa, isso aqui tem que estar na ponta da língua de vocês, ó. Todo mundo sabe a diferença entre dados e informação? Então, qual que é a diferença? Que eu não sei, estou sem meu backup. Não, 30 do 6, não, 30 do 6, isso. O que é... Bom, já que você colocou o assunto, ó. Esqueci desse aqui. Vou colocar do lado. Isso aqui é dado, certo? Isso aqui é informação, sim ou não? Isso aqui se chama, conhecimento. O que é dado? É a matéria-prima da informação. Você pode tomar uma decisão? Não. Isso aqui é uma informação. Uma informação é um dado tratado. Você pode tomar uma decisão? Sim, você pode fazer uma análise e tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão, você gera algo chamado de conhecimento. Só que no seu concurso público, vai te perguntar o seguinte. Estou fazendo um resumo, tá? Quem quiser ir acompanhando. Porque como é uma disciplina técnica, a gente só aprende de duas formas. Ou faz questões ou repetição, tá bom? Quando fala-se dado, tem 3 tipos de dado que caem no seu concurso público. Quais são os 3 tipos de dado? Não, não. Muito bem. Isso. Isso. Não está olhando no caderno, não, né? Estruturados e semi estruturados, beleza?
Primeira coisa que a gente precisa identificar. O que são dados estruturados? Alguém pode falar para mim? Pode. De certa forma, você acertou. Mas você está parecendo vendedor ainda, está no chute. Dados estruturados é que você consegue mensurar da onde vem aquele dado. E aí é a tabela. Por exemplo, se eu estou nós demos até o exemplo do colega, né? Se eu estou lá na empresa dele, ele trabalha na parte comercial, eu sei que ali vai ter uma tabela chamada cliente. Então, dentro dessa tabela cliente, eu vou conseguir mensurar que eu vou ter dados de telefone, de CNPJ, dados de, sei lá, representante social. Então, eu não consigo saber o dado específico que está ali dentro. Só que eu consigo imaginar que todos ali vai ser informações que vai definir ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Beleza? Dados não estruturados. Outra palavrinha que é feia, mas cai no concurso. Os dados estruturais, eles são obtidos através de sistemas transacionais. O que são sistemas transacionais? Sistema de vendas, controle de estoque, RH, portal do aluno. São todos aqueles sistemas que são específicos para uma área. Belezinha até então? Coração de vocês batem feliz e contente? Amém? Que desânimo, gente. Amém? Amém. Dados não estruturados. É uma bagunça. Por que é uma bagunça? Eu não consigo identificar da onde vem aquela informação. E no seu concurso público vai falar o seguinte: 80% dos dados hoje no mundo são não estruturados. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E da onde que vem esses dados? Mídias sociais, que mais? Pesquisas no Google, e-mail, áudio, vídeo, documentos, arquivos. Por exemplo, o cara faz um post numa rede social. Você consegue identificar ou mensurar que aquele cara vai postar uma música? Que aquele cara vai postar um vídeo? Que aquele cara vai postar uma imagem? Ou se aquele cara vai postar um texto? Então, hoje o mundo, a grande massa de dados são dados não estruturados, beleza? São dados que você não consegue definir, tá? Você não consegue saber da onde vem aquela informação. Tranquilo? Dados semi-estruturados. Esse aqui é importante porque, a partir de hoje, é a vida de vocês, tá? Essa cidadã aqui, ó. Isso. Transacionais são sistemas, eu coloquei no plural. O que significa isso aqui? Nota fiscal eletrônica. Normalmente, a nota fiscal eletrônica é um arquivo que a gente vai aprender chamado XML. O que é esse bendito XML? É um tipo de arquivo de texto que é responsável por transmitir, né, informações dentro de texto. Só que, por exemplo, eu dei um exemplo clássico. Quando você faz uma, como é que eu vou falar a palavra? Uma transação de uma nota fiscal eletrônica, por exemplo, o dado que está ali dentro, ele pode ser o de um pet shop, pode ser de um posto de gasolina, pode ser, sei lá, de um hospital, pode ser aqui da LAC, pode ser do governo, você pagando imposto. Então, o que acontece? Você sabe que vai ter informação de algum contribuinte do Estado. Só que você consegue definir que ramo que esse cara é? Não. Por isso que é chamado de dados semi-estruturados. Macete para acertar na hora da prova. Vai ter uma palavrinha assim, ó. Flexível. Tá bom? Então, toda vez que falar que é um tipo de dado que você sabe parte ou parcialmente, porque tem essas palavrinhas-chave, você sabe que é um semi-estruturado. Quando ele falar que você não consegue identificar nada desse dado, é não estruturado. E quando ele falar assim que você consegue entender a estrutura, porque uma estrutura rígida é uma estrutura fixa, a gente está falando de dados estruturados. Tranquilo? Posso ir adiante? Ótimo. Deixa eu ver o pessoal do online. Dá um print aí. Posso apagar? Então, vamos adiante. Agora que tu sabe a informação que é transmitida ali dentro, primeiro, até esqueci de perguntar, né? Um sistema computacional, ele armazena dado ou informação? Dado. E aí, o seu processamento, ele transforma o dado em informação, tá bom? Agora que a gente sabe o que é o dado, a gente precisa entender os sistemas que trabalham com esses dados.
Porque essa é a função de vocês a partir de 30 de junho de 2022, se Deus quiser. Tudo bem? Então, o que acontece? Dentro da nossa dentro da nossa aula 1, nós aprendemos algo chamado de BD. Que é o que é BD mesmo? Banco de dados. O banco de dados, ele é algo específico para uma área, tudo bem? Então, eu crio um banco de dados aqui para lá, que vai ser específico para portal de aluno. Eu crio, por exemplo, lá no Pet Shop, vai ser específico para o Pet Shop, e assim por diante. Tranquilo? Só que uma empresa, vamos pegar a LAC, por exemplo. A LAC ela não tem só o banco de dados que armazena as informações dos alunos. Ela tem outras fontes de dados que eu posso explicar, e-mail, posso colocar também que pode ser, o Luiz ele é bem detalhista, ele tem, como é que chama? Me fugiu o nome agora. Ele tem muita ideia de post-it, ele vai criando planejamentos de planos de ações, né, porque ele é formado em administração, então ele tem essa pegada. Então, ele tem muitos arquivos com planilhas Excel para controlar tudo. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, ele vai surgir um outro carinha, que é chamado da base de dados. Professor, o que é a base de dados? Vai ter todos os bancos de dados, vai ter todos os e-mails, vai ter todos os arquivos, vai ter todas as pastas de rede, enfim, vai ter toda e qualquer informação que junta, identifica aquele negócio. Belezinha até então? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem uma base de dados, você vai conhecer uma palavra feia, é feia, mas se chama Data Warehouse. Também pode cair com o acrônimo DW. Professor, o que é isso? Deixa eu colocar na imagem, porque às vezes a imagem fala mais que 1000 palavras, né? E eu sou péssimo para desenho, vou falar a verdade. Tá? Então, o que acontece? O que seria o Data Warehouse? Seria um conjunto gigantesco de dados que determinam um tipo de negócio. E é o exemplo que eu citei para vocês aqui. Ó. Todos esses dados juntos, eles formam o Data Warehouse da LAC. Até então, tranquilo? Sim ou não? Então, pelo amor de Deus, não vai imaginar que o Data Warehouse é só um banco de dados grande. Não, ele é uma base de dados. Quando eu falo uma base de dados, envolve todos os tipos de dados. Só que tem uma coisa importante. Esses dados aqui, eles identificam um tipo de negócio. Plataforma seria o sistema que manuseia isso. Você precisa entender que um Data Warehouse, ele pega dados de um segmento. Por exemplo, se eu estou na área de saúde, eu vou ter todo e qualquer tipo de informação voltada para a saúde. Eu vou ter sistema de prontuário, eu vou ter sistema de raio-x, eu vou ter sistema de consulta, de cirurgia, de UTI, e-mails e parará, peririm. Beleza? Bom, só que o que acontece? O que vai cair no seu concurso público? Imagine só, o Luiz, ele não vai ter condição nenhuma de pegar todas as aulas, pegar todos os arquivos, pegar todos os vídeos e criar planos de ações para a LAC. Por isso, precisa-se que o sistema seja dividido ou fragmentado em partes menores. Essa fragmentação é chamado de Data Mart. Então, por exemplo, dentro aqui da LAC, eu vou ter um sistema que a gente chama de vídeos, ou estúdio de vídeos, que dentro dele vai ter toda e qualquer informação visual de edição. Ele tem também a parte de comercial, e ele tem também a parte do portal do aluno. Então, o que ele fez? Ele segmentou a empresa em Data Mart, porque vai facilitar na tomada de decisão. Tranquilo até então? Lembrando que tudo isso que eu estou falando para vocês até o exato momento, ele é um armazém de dados. Só que esse cara aqui é um bolo grande, esse cara aqui é divisões menores.
Porque eu nem cheguei a falar da ferramenta que vai gerenciar isso. Tranquilo? Então, vamos adiante. E aí, a gente vai começar, acho que acabou a aula aqui, se eu não me engano. Tá? A gente vai falar sobre inteligência artificial. Eu não sei quem é a Gabriela. Ah, verdade. Então, vamos lá. Entendemos, então, toda a parte de armazenamento de dados. Agora a gente vai começar a entender como é que é feita a mineração de dados, até para vocês terem uma noção como é que é o mundo real. Beleza? Primeira coisa, que já caiu no concurso público e tem muita gente que marca isso. A inteligência artificial tem um único objetivo de substituir a vida humana, sim ou não? Quem veio na aula, não fale, tá? Sim ou não? Oi. Estou sem meu backup agora, Marlene. Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Você ficou com medo. Sim ou não? Não. Não. E por que eu falo isso? Porque a gente fica no intuitivo, né? Por exemplo, quando alguém fala hacker para você, é do bem ou do mal? Agora, né? Se fosse na prova um mês atrás, ia marcar que era do mal. A inteligência artificial, o objetivo dela, fica atento, o objetivo dela é facilitar a vida do ser humano. Para que serve a inteligência artificial? Para automatizar processos manuais. Beleza? O que acontece? Ah, mas a inteligência artificial, ela vai tirar o emprego de várias pessoas. Tem um estudo, nem lembro o nome do pesquisador, que até 2020 vai surgir mais de 3.000 novas profissões. Eu vou falar duas profissões novas que vai existir. Se alguém quiser ser da área de exatas e da área de direito, quiser ganhar dinheiro, já anotem aí. DPO, vai ganhar muito dinheiro. O que é o DPO? Ele é um oficial na qual ele vai tomar conta das informações. Ele vai prever a legislação de LGPD. Tá? Porque está todo mundo não olhando, mas a partir de agosto de 2021, a multa é pesadíssima. Tá? E também tem o cientista de dados. Quer ver um exemplo? Lá na China, eu dei um exemplo na aula passada para vocês. Qual que é o preço hoje de um apartamento popular hoje? 180, né? Eu estava até conversando com a colega, ela falou assim, tem uma colega minha que mora num apartamento de 37 metros, né? Não, tá chique, 68. Tá chique. E, beijando no ombro. E ainda tem sacada, né? Tirão onda. Então, o que acontece? Hoje, vamos colocar aí, se eu não me engano, acho que 40 metros quadrados, uns 150, 160 mil reais. Isso se eu não tiver mobiliário, olha lá. Básico do básico do básico. Na China, fiquem atentos, em 2013, eles criaram um prédio de 5 andares através de uma impressora 3D. Tá? Quanto que eles gastaram nesse prédio de 5 andares? 100 mil reais. Tá? Aí você fala assim, mas como? Porque eles criaram, tá? E isso é importante. Vocês sabem o que é impressora 3D? O teu carro é feito de impressora 3D, as rodas são feitas de impressora 3D, as bonecas são feitas de impressoras 3D. E tudo aquilo é mais resistente, não sei se é mais resistente que o ferro, mas é parecido igual, que é fibra de carbono. Tá? Então, ele tem uma impressora em larga escala que vai criando, né, todo o prédio. Depois, a única função é você montar. Isso. O que o cara tem que fazer? O cara tem que pintar? Não. O cara tem que colocar piso? Não. A única coisa que tem é que montar. Então, logicamente, que os os pintores, carpinteiros e outras pessoas que trabalham nos serviços gerais vão deixar de existir. Eu nem sei de onde que eu tirei pinteiro, gente. Tudo. A Marlene que deve ver pintor com pichim. Não, vem tudo. Eles imprimem, entendeu? Então, vai ter só aqueles guindastes que vai encaixando. Tipo um pré-moldado, só que um pré-moldado que faz tudo, tá?
Sim. Então, o que acontece? Vai parar de existir essas profissões, mas vai ter que ter um cara para operar a máquina. E tudo isso graças a quem? A inteligência artificial. Tranquilo? Então, pelo amor de Deus, a inteligência artificial ela não vai roubar o emprego das pessoas. Ela veio para facilitar. Mas, lógico, que várias profissões vão deixar de existir e outras novas vai ter que ser criadas. Não, eu vou chegar lá, que é esse é o aprendizado, isso aí é aprendizado de máquina, tá? Quais são exemplos que caem no concurso público? Chatbot, assistentes inteligentes e mecanismos de recomendação. Professor, o que é um chatbot? Chatbot é aquela pessoa que você imagina ser conversando no WhatsApp, só que é um robô. Por exemplo, Banco do Brasil tem, Bradesco tem, que mais que tem? Acho que Energisa, Vivo, a Oi tem a Joyce lá, Aura, Bia, iPhone tem a Síria, né? Síria, a Magalu. Então, o que acontece? A ideia é facilitar. E se você analisar bem, gente, é muito bom, porque às vezes você consegue resolver tudo dentro daquele canal, sem ter a interação do ser humano. Quer ver o banco? Acho que o banco é a parte mais interessante que tem. Você lembra que antigamente a Caixa Econômica ainda tem que ir lá. Graças a Deus, porque a Caixa Econômica é complicado, tá? Então, o que acontece? Acho que daqui até no futuro, é que na verdade o auxílio emergencial não foi planejado, né? Foi criado por causa da pandemia. Então, para você criar um sistema que administra dados de milhões de pessoas é difícil, não é assim da noite para o dia. Que as pessoas às vezes pensam que a gente, programador e analista, a gente é mágico, né? Fez assim e já está saindo o aplicativo. Não é assim, não. É verdade. Então, o que acontece? O chatbot, ele é aquele cara que vai fazer, na verdade, cara não, ele é uma tecnologia, porque não existe, né, que vai facilitar o pré-atendimento. Então, ele vai ter acesso ao banco de dados, ele vai conseguir consultar seu extrato, você vai conseguir solicitar, por exemplo, bloqueio de cartão sem ter que entrar em contato com o gerente. Imagina, você perdeu o cartão, tinha que ir lá no banco falar com o seu gerente. Aí o cara já usou seu cartão, já fez um monte de coisa, até você comprovar, já era, né? Então, o chatbot ele serve para isso, beleza? Assistente inteligente. A parte mais fácil que tem aqui, eu acho, de inteligência artificial, que é a Alexa. Vocês conhecem a Alexa? Eu tenho uma Alexa em casa que é a melhor coisa que eu fiz, que eu tenho uma filhinha de 6 anos e ela acorda todo dia às 6 horas da manhã, porque ela vai para a escola e volta às 18. E aí, sábado, domingo, ela acordava às 6 da manhã. Aí eu falei, não, vou comprar uma televisão nova. Aí já comprei a televisão, comprei a Alexa. Aí eu peguei e ensinei para ela, né, ela pega o controle e fala. Ela acorda às 6 horas da manhã e fala, Alexa, abre YouTube Kids para mim. Alexa, abre Netflix para mim. Alexa, faz isso. Alexa, muda para isso. Aí a Alexa vai trabalhando. Às vezes nem a Alexa aguenta mais a minha filha. Entendeu? Aí eu fico dormindo de boa agora, entendeu? Então, isso aqui facilitou. E nós temos o Google também, que tem uma inteligência que me fugiu o nome agora. Então, ele permite interagir. Lembrando que se, por exemplo, minha filha fala um desenho novo, que não está cadastrado no banco de dados da Alexa, ela fala assim, não entendi sua voz. Repete de novo. Não entendi sua voz. Aí sim, às vezes eu falo, a minha filha vai e me acorda. Mas graças a Deus ela está na época da Luluca, está de influencer e agora está tranquilo. Ela automaticamente, porque ela tem um sistema, vai atualizando. Beleza? E outra coisa, a Alexa você consegue ter permissões, né? Por exemplo, porque eu não posso deixar aberto o YouTube, ela não assiste YouTube, né? Então você consegue configurar também, apesar de ser algo aberto, ela consegue determinar perguntas, por exemplo, quando ela é mala, né? Tem um negócio, acho que é Roblox. Aí a Alexa fala, fale a senha. Aí ela fala, não sei, entendeu? Tranquilo? Então, isso aqui é assistente inteligente. E esse aqui é a grande sacada, mecanismo de recomendação. Netflix, YouTube, né, Instagram, redes sociais utilizam muito isso aqui. O que são mecanismos de recomendação? É quando você pega um produto e relaciona ele com outro. Por exemplo, eu sou um cara que gosto muito de filmes de guerra.
Tá? Então, por exemplo, 1917, na Netflix. Quando você assiste 1917, normalmente ele vai indicar para você Até o Último Homem, né, que é um filme baseado em guerra. Então, ele já automaticamente fala, se ele gosta desse cara aqui, assiste esse aqui. Por exemplo, se você, lembra que eu falei para vocês que redes sociais, elas conseguem prever o que você está falando? Por quê? Se você pesquisa, por exemplo, sobre passagens, opa, se ele quer passagem, vou empurrar para ele um guia turístico, vou empurrar para ele uma hospedagem. Tranquilo? Gente, está quente aqui, não está não? Não. Hum. Ah, tá. Sim. Não, não, entendi. Eu pensei que você falou só o teclado. Só o teclado não. É auto-preenchimento, você fala, né? Por exemplo, eu digitei lá Jo, aí ele já vai automaticamente colocar João, jogos, etc. Isso, é um tipo de inteligência, tá? Não fala isso. É essa tecnologia que está por trás da interface, entendeu? Não, malware. Não. Primeiro, não, primeiro não é essa disciplina, mas existe uma forma de você navegar na internet que você não deixa rastros. Anotem aí, navegação privativa ou anônima, que é através do atalho Ctrl Shift N. Você não armazena cookies. O que são cookies? Rastros que você deixa. Isso. Vamos lá então. Entendemos a inteligência artificial. Lembrando que a inteligência artificial é só um mecanismo. Então, são algoritmos. Algoritmos são códigos de instruções. Que aí ele vai criar, para quem já trabalhou com Excel, já utilizaram no Excel aquela fórmula C? C. O C tem dois casos, né? Vamos pegar um caso básico aqui. Se a média for igual a 7, maior ou igual a 7, o cara está aprovado, senão ele está reprovado. Então, dentro desses algoritmos vai ter instruções. E aí essas instruções é conforme você coloca. Tudo bem? Lógico que não sou eu nem você que vai colocar. É o fabricante da tecnologia. Tudo bem? Bom, aí outra coisa que é importante. O data mining, ele é a mineração de dados. Esse cara aqui está caindo muito e é o foco de vocês. É esse cara aqui que faz a vida de vocês ganhar sentido. Tá? Então, isso seria uma das apostas minha para o concurso da Cefaz. O que o data mining faz? Ele pega uma grande quantidade de dados. Quem que é a grande quantidade de dados? Os data warehouse. Ou ele pode pegar os data mart, que são segmentados. E a função dele é pegar esses dados, extrair esses dados, segmentar esses dados, analisar, filtrar e encontrar padrões. Tá? Então, o foco do data mining é em pegar uma grande quantidade de dados e pegar e tirar tudo aquilo e transformar em um padrão. Beleza? Então, se você identificar que, numa questão de concurso público, o que é data mining? É extração de dados. Então, ele pega, analisa uma grande quantidade, e aí ele vai criando essas 5 fases aqui. Ó. Primeiro ele seleciona os dados, depois ele vai agrupar ele, vai transformar ele, depois ele começa a extrair padrões e traz para avaliação e interpretação. Beleza até então? Diga. Ah, base de conhecimento. Coloque isso aí, que caiu no concurso. Obrigado, viu? Base de conhecimento. Lembrando, pelo amor de Deus, que o data mining não armazena dado, hein? Ele só extrai. Tá? Quem armazena dado é esse cidadão aqui, ó. Lembrando que isso aqui é o conjunto maior, esse aqui é o conjunto menor. E aí, posso dar uma dica? Coloca que o data mine é um verbo. Qual que é a função de um verbo numa frase?
uma ação. Por isso que vem de mineração. Tranquilo? Machine learning. Eu nem sei se eu falei correto. Aprendizado de máquina, tá? O que que acontece? Você pegou os dados, você utilizou a inteligência artificial, você minerou os dados, chegou o momento de você armazenar esses dados, só que agora a gente não vai armazenar os dados de forma uma massa bruta. A gente vai pegar esses dados e armazenar para tomada de decisão. Beleza? Lembra que eu falei do professor Luiz? Ele quer saber o seguinte, qual é o setor, por exemplo, que está com maior dificuldade aqui na LAC? Então, ele tem a base de dados, que forma o Data Warehouse. Só que o Data Warehouse é um conjunto muito grande de dados, então ele dividiu em áreas pequenas, vídeos, comercial e portal do aluno. Depois ele fez algo através de algoritmos, que é inteligência artificial, depois ele minerou os dados, e aí ele encontrou o problema. Quando ele encontra o problema, significa que ele tem aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é quando você pega um dado filtrado e passa para o gestor tomar uma decisão. Beleza? Esse aprendizado de máquina, ele pode passar para um ser humano, como a própria máquina pode criar uma, digamos assim, uma tomada de decisão. Quer ver o exemplo? Você pode criar uma regra dentro do aprendizado de máquina, o cara vai inserir o CPF, CNPJ, vai fazer uma avaliação do cara, é isso que acontece, né? Tanto é que você pode solicitar empréstimo através da internet. E aí ele começa a fazer uma avaliação do teu perfil, uma avaliação do rating ou do seu score. E aí se tu tiver lá alguma variável, por exemplo, inadimplente, ou se você tiver cadastrado com uma renda baixa, ele automaticamente fala, ó, infelizmente não está disponível para você esse financiamento. Isso aí, essa ação final, né, a interação com o usuário, é chamado de aprendizado de máquina. Tranquilo? Esqueci de falar uma coisa importante. Posso voltar aqui? Posso apagar do lado aqui? Pode? Existem, esse aqui caiu no concurso e eu esqueci de colocar, gente. Mas eu vou escrever. Existem 3 tipos de mineração de dados. 3 tipos de análise ou técnicas. Então, existem 3 tipos de análise. Também pode cair no seu concurso público como técnica. Tá? Essa técnica pode ser chamada de análise descritiva. Essa técnica pode ser chamada de preditiva. E essa técnica pode ser chamada de prescritiva. Essa aqui é a mais básica, tá? E essa aqui é como se fosse o topo da cadeia. E essa aqui é intermediária, porque está no meio. Belezinha? Então, quando fala para vocês sobre mineração de dados, quais são as palavras-chave para tirar 10 no concurso? Oi? Tá, mas qual que vai ser a palavra-chave mesmo? A extração é um argumento, mas a extração serve para quê? Quase lá. Começa com P. P? Mineração. Aonde? Velho, tá feio mesmo, hein? Descritiva, preditiva, prescritiva. Tá tão feio assim, gente? Vou fazer bonitinho.
Mich- A Michele? A Laila? Alemã. E aí, João? Gente boa ela. Ficou até bonita agora a minha letra, hein? Me esforcei agora. Vou até dar um print, ó. Bom, vamos lá. Quando fala sobre mineração de dados, ainda não me responderam ainda. Qual é a palavra-chave? Qual que é a função de uma mineração de dados? Começa com P, gente. Vamos brincar de for. Não. 3, 4, 5. Vamos brincar de forca? Padrão, gente. Mas é hoje. Claro que é. A função da mineração de dados é encontrar um padrão, tá? Lógico que para você encontrar um padrão, você tem que extrair, fazer análise e você vai avaliar qual é aquela ideia daquele grupo, beleza? Então você vai pegar uma grande quantidade de dados, você vai extrair, vai separar as informações em grupos e aí você cria um padrão. Esse padrão você vai passar para uma tomada de decisão por um ser humano ou a própria máquina pode fazer essa decisão. Lembrando que quando a própria máquina toma essa decisão, aí já é um aprendizado de máquina, beleza? Mas vamos focar primeiro aqui na mineração de dados. Essa mineração de dados, ela pode ser dividida em 3 análises ou técnicas. Pode ter esses 2 nomes aqui, belezinha? Primeira análise, a descritiva. Gente, eu não sou fã de português, vou ser bem sincero para você. Eu converso com o Bodão e falo assim, cara, você tem que ser estudado pela NASA. Porque português, se você entender a fonética, já viu falar de fonética? O estudo da voz já facilita de um tanto. Por exemplo, eu não posso entender nada de mineração de dados. Mas quando ele fala assim, uma análise descritiva, o que ele está tentando passar com a palavra? Descrever as características. E aí eu vou dar um exemplo para você. O Walmart, já ouviu falar? O Walmart é um dos maiores do mundo, né? Supermercados. Na verdade, ele virou mais que um supermercado. Ele vende tudo. Parece a Magallanes Luiza agora, né? Preste atenção. O nosso amigo Walmart, ele começou a criar segmentos de vendas. E isso é verdadeiro, não estou falando mentira, não. Através da quantidade de pessoas que estavam sendo circuladas numa região, foi identificado que os homens casados, normalmente acima de 30 a 35 anos, quando eles iam comprar fralda, automaticamente eles compravam cerveja. Tá? E isso é verdade. Por quê? Normalmente o cara que tem fralda vai ficar em casa, ele vai ocupar a mente. Ocupar a mente vai com cerveja. E aí, a partir disso, o que eles fizeram? Ele pegou e fez uma análise descritiva. E aí, por que a mineração de dados, eu falei para você que pode ser um ser humano ou pode ser também uma tomada de um robô. Nesse caso aqui, ele queria conhecer as características do consumidor do Walmart. Então, a partir disso, o que eles fizeram? Colocaram numa mesma baia fralda, do outro lado cerveja. Quer ver outro exemplo? Farmácia. Eles colocam, por exemplo, os produtos mais, digamos assim, caros no fundo e aí os mais baratos na frente. Porque o cara vem comprando o mais caro, olha, barato, vou comprar, vale a pena, vou comprar, vale a pena. Às vezes nem precisa, mas ele compra porque ele faz associação com o mais caro. Tá? Cara, não sei. Mas vocês entenderam o que seria uma análise descritiva? A descritiva é para ele avaliar o consumidor, mas eu poderia aplicar em várias outras pessoas. Por exemplo, o Luiz poderia fazer uma mineração de dados de procuras de alunos e identificar, por exemplo, quais são os cursos das carreiras policiais, os cursos, por exemplo, das carreiras fiscais, e aí, a partir desses dados, ele poderia fomentar uma ação, ou a gente chama de, como é que chama? Tráfego pago na rede social voltado para essas pessoas que têm aquele tipo de formação. Então, a partir disso, ele tem uma análise descritiva, beleza? Então, ele descreveu uma característica de um segmento ali específico e, a partir dessa informação, ele pode tomar uma decisão.
Tranquilão? Tranquilo? Preditiva, palavra-chave. Ele faz uma tomada de decisão com referência no passado, tá? Então agora, a máquina, ela pode tomar uma decisão. Lembra que eu falei para vocês que eu gosto de filme de guerra? Sim ou não? Então, como que a Netflix pode me informar que eu gosto, por exemplo, de Até o Último Homem? Porque ele fala, pô, esse cara aqui acabou de assistir o filme completo do 1917. Ele assistiu 2 horas e meia de guerra. Ele vai gostar desse filme também, entendeu? E aí ele poderia colocar a Superman também, que sempre fica relacionado àquele primeiro filme dela de guerra. E assim, entre outros, Até o Último Resgate, Sniper Americano e assim por diante. Então, a preditiva é baseada no passado. Então, o primeiro, palavrinha-chave, ele vai definir características, tá? Lembrando que ele vai, digamos assim, facilitar na tomada de decisão. Aqui, ele utiliza a análise baseado em algo que tu já fez, tá? Porque, por exemplo, aqui não significa que todo mundo que comprou fralda vai comprar cerveja, tá? Ou às vezes o cara entrou errado ali, né? Isso. E às vezes o cara entrou errado como é que chama? Na gôndola, na guia ali, né? Então aqui o cara já fez uma compra, o cara já, digamos assim, ele já deu o primeiro start, então é baseado no passado. É que nem, por exemplo, se você vai no YouTube, se você gosta de filme de músicas sertanejas, então se você pega o artista tal, você pode ver que o próximo vídeo já vai ser vinculado a alguma pessoa vinculada àquele tipo de negócio, àquele tipo de música, e assim por diante. Tudo bem? E a prescritiva é como se fosse o prêmio de todas, tá? Então, o que, que acontece? Aqui, por exemplo, você vai prescrever, né? Por isso que vem a palavra pré, né? E aí é como se fosse os dois numa só. Como que eu posso trabalhar aqui? Mas deixa eu pensar no sistema automático para facilitar. A sugestão ele é aqui, né, na preditiva, que é baseado no passado, né? A prescritiva, ele junta as duas, ela vai descrever características e aqui também vai empurrar para você. Então, vamos pegar aqui como se fosse um curso da LAC, tá? Então, ele utiliza o seguinte, baseou-se no passado e baseou-se nas avaliações que foram feitas do curso. E aí, a partir disso, ele já automaticamente verifica o seu perfil e te apresenta, digamos assim, um desconto de 50%. Porque ele sabe que você vai gostar da avaliação, que você vai gostar porque você já fez o curso no passado e vai te dar uns 50% para fechar a venda. Então, aqui é um sistema mais inteligente. Tudo bem? Aqui poderia até colocar inteligência artificial, que seria a nossa amiga Alexa, porque ela vai aprender com os próprios erros e vai criar, digamos assim, um próprio conteúdo para ela. Tranquilo? Então, aqui seria o top. Beleza? E aí, aprendizado de máquina, tá? Deixa eu colocar a imagem, que aqui fica mais fácil. Gente, para você entender aprendizado de máquina, todo mundo está vendo essa parede? Sim ou não? Essa parede é um conjunto de tijolos. Conjunto de tijolos forma uma parede, beleza? Esse carinha aqui, ele é um sistema. Um conjunto de instruções forma um sistema. Até então, tranquilo? O PowerPoint ele é um tipo de sistema tradicional. Significa que ele foi feito somente para isso. As regras, quando foi desenvolvido, é o quê? Apresenta, edita a apresentação. Só isso. Tranquilo? O aprendizado de máquina, o sistema, ele vai aprender conforme ele vai utilizando. Tranquilo? Então, as regras elas não são criadas no ato que ele começa a trabalhar. Então, ele vai aprendendo. Para ficar mais fácil, é como se fosse um cachorro. Um cachorro, por exemplo, se você comprou um cachorrinho, leva para sua casa, ele vai mijar todinho na sua casa. Aí você fala, não, fulano, mija no tapetinho, mija no tapetinho, mija no tapetinho. Ele vai aprendendo com teste e erro, teste e erro, teste e erro. Então, o aprendizado de máquina é justamente isso. Tranquilo? Com o decorrer do tempo. Oi. Diga.
Sim. Não, pode perguntar. Então, aí no caso, você está fazendo, sim ou não? Então você está definindo as regras. A máquina, por exemplo, o que você está falando aí é esse cara aqui, ó. Ah, não, tá aqui. Você descreveu as características, e você minerou os dados. E aí você faz a propaganda focando nisso. O aprendizado de máquina é como se fosse algo a mais. A própria máquina vai fazer esse serviço. É como se fosse o seguinte, você não ia publicar na rede social. O próprio computador ia fazer a publicação. Tranquilo? Então, o aprendizado de máquina, o que acontece? Os algoritmos, eles são criados, as regras são criadas através de respostas. Então, conforme a pessoa vai fazendo aquele decorrer, aquelas atividades, ele vai criando um padrão. Belezinha? Então, vamos adiante aqui. Ah, até esqueci de lembrar uma coisa, ó. Tem um modelo que caiu no concurso da Receita Federal. Deixa eu voltar aqui. Preditiva. Exemplo de um modelo preditivo que sempre cai no concurso. É fraude no cartão. Tá? O que acontece? Ele não tem um hábito de fazer saques no período noturno. Então ele parte do passado. Qual que é o passado dele? Hábito fazer somente no dia. Então, quando ele viu um comportamento diferente, ele foi lá e bloqueou o cartão. Beleza? Automático. Então, por isso que é preditiva. Beleza? Prescritiva. Vamos liberar um empréstimo. Tá? Então, o que acontece? A prescritiva ele vai pegar esse com esse. Descrição, característica. É um cara que ganha 15 mil por mês. Ele é um cara que tem... vocês, pô, daqui no futuro. É um cara que ganha 15 mil por mês. Ele não tem filho. Não tem filho. Ele tem imóveis avaliado em 100 mil reais. E ele tem o hábito de comprar carro uma vez por ano. Aí ele vai lá, lógico, 15 conto por mês, quem que não compra? Aí automaticamente, o que acontece? Esse cara vai lá e tenta comprar um carro através do aplicativo do Banco do Brasil, direto do app. Ele vai fazer uma análise prescritiva. No banco ele já vai falar, pô, o cara compra carro toda vez no ano, então ele tem um passado. O cara ganha tanto, não tem filho, vamos liberar o carro para esse cara. Beleza? E aí, você tem os três tipos de mineração. Tudo bem? E aí falamos para vocês sobre aprendizado de máquina. Cadê a minha imagem? E agora a gente vai começar a falar sobre os tipos, tá? Os tipos caem no concurso. Existem 3. Aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Gente, quando alguém fala para você, ó, aprendizado supervisionado, lembra da fonética? O que significa supervisionado? Que tem alguém acompanhando. Sim ou não? Ótimo. Lembrando que o aprendizado de máquina é quando não tem a interação do humano, ok? Beleza. Acabei de falar para vocês sobre o fiscal, que vocês vão comprar um carro uma vez por ano. Sim ou não? Beleza. Para eu... Amém, né? De preferência mais esse 10. Ah, eu te dou um Fusca, então. Vou fazer uma pergunta para a vendedora. Você vai comprar um carro. Você compra um carro para qualquer pessoa que entra lá na loja? Não, vende, perdão. Você vai vender um carro. Beleza, mas se você vender pela internet, você vende o carro para qualquer pessoa que vir na internet? Sim ou não? Beleza, então eu posso falar que você tem uma supervisão? Ótimo. Quando você tem uma supervisão, o aprendizado de máquina, ele tem variáveis. Primeira variável, como é que você vende o carro para alguém? Não, não precisa não. Exatamente. Primeira coisa, eu não sei...
Primeira coisa, eu acho que nem precisa, né? Primeira coisa que ele pergunta é, ele tem nome sujo? Ele está inadimplente? Esse é o score. Se o score do cara for positivo, aí depois vai para a variável, verificar a renda que esse cara está cadastrado no sistema. Sim ou não? Então, o que, que seria um aprendizado supervisionado? Eu preciso de variáveis. Eu preciso que o sistema me dê, por exemplo, características. Por exemplo, o que, que o Facebook faz? Ele te dá informações de marketing digital. Só que essas informações de marketing digital têm variáveis, é o que tu falou. Tem sexo, tem idade. Por exemplo, o homem ele compra em horário diferente de mulher. E dependendo da idade, é completamente distinto. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de estudar de madrugada, tem outras que não gostam. Isso tudo determina da idade, do sexo, da região, beleza? Por exemplo, se você vai pegar aqui é incrível, mas você pode perceber que grande parte das empresas de vídeos não, de hospedagem, pode verificar lá que entre os primeiros pacotes, ou está o Nordeste, ou está Rio de Janeiro. Às vezes você vai para o Rio de Janeiro, você vê mais cuiabano que carioca. É verdade. Entendeu? E aonde que estou falando isso aí? Não sou eu. É as informações aqui, porque ele tem uma variável. Beleza? Igual eu falei para você para vender o carro. Eu não vendo o carro para qualquer pessoa. O sistema não vai vender o carro para qualquer pessoa. Agora, pega o exemplo do fiscal que a gente tinha citado anteriormente. O cara ganha 15 mil, variável salário. O cara não tem filhos. Então, significa que ele não tem dependência financeira no ano. Porque hoje quem tem filho sabe que o filho gasta Unimed, gasta escola, gasta material agora, né? E aí ele não tem filho, o nome dele está limpo. Opa, 15 mil, tirando 20%, paga até uma S10, 3 mil por mês. Tranquilo? E aí, aprendizado supervisionado. Ele precisa de uma variável para ele trabalhar. Tranquilinho? Ótimo. Coração de vocês batem? Feliz e contente? Amém, né? Agora vamos lá, aprendizado não supervisionado. Vamos para a fonética de novo? O que a fonética fala? Não supervisionado. Exato. Quando eu falo não acompanhado por ninguém, não significa que tem uma pessoa 24 horas, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aqui também não precisa de ter pessoa, não. Imagina, ela está na casa dela, ela pode fazer uma venda da casa dela ou o próprio sistema vender e colocar o nome dela. Mas ela precisa de uma variável, de um dado importante. O não supervisionado, eu não consigo criar essas características. Lógico que para vender um carro eu preciso, né? Mas alguém consegue ver exemplos de negócios que conseguem funcionar não supervisionado? Hotmart. O próprio que eu acabei de falar para você do Rio de Janeiro. Eu não consigo prever que o cuiabano vai comprar pacote para o Rio de Janeiro. Só que a partir da experiência vivida do passado, eu consigo criar mecanismos. Eu consigo identificar o seguinte: cidade Cuiabá sempre compra ou para o Nordeste ou para o Rio de Janeiro. Então, o sistema, ele aprendeu sozinho. Ele não foi, por exemplo, utilizando como parâmetro. Se for Cuiabá, Rio de Janeiro. Beleza? Outro exemplo, a própria fralda. Então, ele, por exemplo, o cara lá identificou que se eu vender, por exemplo, cerveja e fralda no mesmo dia, eu consigo ter um alcance maior. Isso eu não estou falando no físico, estou falando na Magalu, estou falando em qualquer outro o comércio eletrônico. Tudo bem? Então, o aprendizado supervisionado é quando ele aprende com o decorrer do tempo. Tá? E ele não tem uma variável que é padrão. Tranquilo? Lógico que esse tipo de... Como chama a palavra? Esse tipo de aprendizado de máquina não é para todo qualquer tipo de negócio. Isso, por exemplo, a nossa colega vai vender um carro. Você vai vender o carro para qualquer pessoa? Você precisa de que informação? Básica. Isso. Não, CPF é de menos. Para ela tem que ser o quê? Renda boa, score bom. Se o cara ganhar 10 conto, o cara pode ter 17, 18, 19, 20 anos. Para ela tá lindo. A renda lá, o patrimônio avaliado em 1 milhão. Você não sabia disso? Quer ver outro exemplo? Seguro de carro. O seguro de carro é esse cara aqui, ó. Primeira regra, se tiver de 26 anos para baixo, é uma paulada. Se for homem, lascou. Porque o homem tem que ele bebe, vai bater. É verdade.
Se falar que é estudo, então, aí que... Por isso que ele pergunta, você usa só para final de semana? E aí, dependendo da cidade, também é mais caro, sabia? Por exemplo, São Paulo. Se você faz um seguro em São Paulo, meu Deus. Por isso que as pessoas gostam mais de andar de metrô. Porque lá tem muito acidente e muito congestionamento. Quanto maior a quantidade de congestionamento, maior a probabilidade de ter um acidente. Então, isso aqui é supervisionado. Oi? Ó, classificação você vai agrupar, regressão você vai extrair. Conseguiu entender? Por exemplo, a cidade de São Paulo tem a maior quantidade populacional em 20 km². Eu só classifiquei ele, beleza? E aí, por exemplo, você vai regredir, você vai transformar aquela massa de dados bruta em algo menor para você tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu tenho em São Paulo, se eu tenho uma grande quantidade de carros trafegando na Avenida Paulista, 5 da manhã até as 10 da manhã, e aí a probabilidade de ter acidente não é maior? Quer ver outro exemplo? Seguro de carro que eu acabei de citar. O seguro de carro ele pega uma grande quantidade de dados. Quantos motoristas tem no Brasil? Um monte. Quantos tem de 26 para baixo? Um monte. Sexo masculino e feminino? Um monte. Mas ele consegue pegar uma grande quantidade de acidentes, vincular com essas pessoas, regredir e falar, ó, não faz seguro barato para jovem porque vai dar merda. Tá bom? Exatamente. Nunca vi isso. Então, então eu tô bem no mercado. Ah, mas aí acontece. Não é que ele está bem, é que ele já distribuiu toda a renda dele. Porque às vezes quando ele porque quando você fala bem, se o cara já distribui a renda, ele tá na merda. No meu modo de ver. É que nem, pelo amor de Deus, vai passar no concurso público, larga a mão de empréstimo, consignado. Tem gente que ganha 20 mil, tá lá, 12 mil de empréstimo consignado. Tá... Nunca vi isso, mano. Chega até costa, parece dar mó de parque quando vê o consignado. Não precisa e vai lá. Entendeu? É pior que a agiota. Nossa senhora. Diga. Oi? Não entendi. Não. Com matrícula, lazer, seguro. Ou, seguro não. Plano de saúde. E vai ter remédio uma vez por ano. Não, não é o ser humano que pesquisa. Esse cara aqui, ó. Lembrando, ó. Esse algoritmo que Marlene está falando é supervisionado ou não supervisionado? Supervisionado, porque você vai ter que inserir um dado. O dado é a variável. Filhos. Quando tem filhos, já sabe que compromete no mínimo de 25% da renda. Entendeu? Então, por exemplo, você vai financiar um carro, o cara já não tem poder de 25%. Se ele tiver filho, ele tem só 50%. Entendeu? Agora o último, tá? Aprendizado por reforço. O que é aprendizado por reforço? Tentativa, erro. Tentativa, erro. Exemplo, vocês já compraram aquele robô de limpeza? Então, o robô de limpeza, no começo ele vai batendo. Ele é bobão, parece um retardado. Mas aí depois ele começa a falar, opa, chegando nessa parede aqui tem um obstáculo. Opa, chegando na parede tem um obstáculo. É a mesma coisa. Tudo bem? É? Porque, não, o sensor que eu falo o sensor dele vai batendo. Isso. O sensor dele é só para ele falar o seguinte, ó.
chegando a um próximo obstáculo, vai reduzindo, mas ele não tem noção métrica se é 1 metro, 2 metros, 3 metros. Isso, tá? Outro exemplo mais clássico que tem, YouTube. YouTube chega a ser chato. Sabe aquele vídeo que você viu e não chegou ao fim? Netflix também tem isso. Então ele fala assim, vou ficar insistindo. Então você abriu o vídeo do YouTube, o primeiro vídeo está lá, o que você não tinha terminado de ver. O Netflix é a mesma coisa. Ah, volte aqui, tô com saudade. Isso aqui é aprendizado por reforço. Entendeu? Quer ver outro exemplo? Hoje chegou. Hoje não pede janta. iFood. iFood também tem. Não, o cara do marketing do iFood é demais, tá? E aí senti saudades. Senti saudades. Oi. Tá, vamos lá. Primeiro, o que é o aprendizado não supervisionado? Você é baseado no passado, sim ou não? Você não tem uma variável, um atributo para usar como parâmetro, ok? Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, agrupamento. Então, para você criar um filtro, vamos pegar de filmes, vamos imaginar que eu estou pegando a Netflix aqui. A Netflix não tem uma pessoa que fica 24 horas falando, ó, o fulano de tal lá em Cuiabá assistiu o filme tal. Ele vai falar o seguinte, esse filme é da categoria de guerra, beleza. E aí ele vai pegar todos os outros gêneros, todos, digamos assim, os atores, as sinopses parecidas, vai criando um agrupamento. Se essa sinopse encaixar com essa, a gente vai criar a redução. E essa redução fala assim, pô, se ele gostou do filme lá, 1917, essa sinopse faz parte dessa estrutura, vamos indicar para ele até o último homem. Entendeu? Então ele vai fazer a mesma coisa da regressão, só que aqui ele não utiliza parâmetro nenhum de atributo indicado pelo, digamos assim, pelo... Fugiu o nome agora. Pelo usuário. É ele mesmo vai descobrindo as informações. Não a busca. Não a busca. Ele vai, digamos assim, adquirir o produto. Isso. E aí ele utiliza esse cara aqui, né? Preditiva. Porque para ele criar um segmento, você teve que consumir ele. A partir que ele consumiu aquele produto, aí sim que você consegue. Exemplo, o Walmart, online. Eu não consigo, por exemplo, identificar que quem compra... Eu nem sabia disso, eu fui descobrir quando eu fui montar um material para vocês. Eu não sabia que o homem, quando compra cerveja, compra fralda. E aí eu falei, será que é verdade? Não, é fralda. Fralda. E ainda tem até as idades ainda. Tá? Aí vem aqui, ó. Como para vocês entenderem, imagem fala mais que 1000 palavras. Hoje a aula tá até boa, né? Tá rendendo. Oi? É porque, na verdade, a gente vai entendendo o que acontece no mundo real, né? E a gente fala, nunca vou usar. Então, preste atenção. Esse aqui é o resumo de mineração de dados que você precisa ter no seu concurso público. Tá bom? Posso apagar aqui? Então, primeira coisa, você vai ter uma massa muito grande de dados, beleza? Sim ou não? Beleza. Como é que chama essa massa? House. Data Warehouse. O que é Data Warehouse? DW. O DW é só banco de dados? Não, pode ser todas as informações. Quando tem todas as informações, gera algo chamado de base de dados. Não vai lembrar disso, não. Ou vai esquecer. Beleza. Depois, ele vai fazer o pré-processamento, que aí vai iniciar o KDD, né? Que é a extração para a gente criar um segmento. E nesse processo, a gente vai fazer o quê? Extrair, separar. Beleza? Separamos, a gente vai encontrar os padrões. Então, a gente vai pegar... Quer ver um exemplo que eu vi interessante que dá para usar aqui? Ó, nesse fato. Covid. Tá? Ah, professor, tá doido? Sim, Covid. Ele vai pegar... Pode existir um sistema de raio-x que ele vai fazer análise do pulmão de um cara que tem Covid para um cara que tem gripe ou um cara que tem influenza. Pelos pontos, pelos vetores do pulmão, ele consegue definir automaticamente. Esse que é o futuro estava até conversando com um colega na universidade, da área de inteligência artificial para a medicina. Então, às vezes, você não vai precisar ir no médico.
Você vai lá, faz o exame, ele já dá um pré-atendimento. Ó, vai para o médico que você está com grande risco de estar com Covid, que está com risco de influenza. Se nós tivéssemos uma tecnologia boa dessa, quantas pessoas não poderiam estar salvas nesse exato momento? Tá? Qual que é? Não entendi. Ah, nem assim. Mas ela foi presa? Oi? Não tinha patente, já nada. Ah, ela só teve a ideia. Não, ela só teve a ideia. Ah, mas o bom é que se ela for presa 1 ano, ela fica de boa e for ficando bilionária. Tá, vamos lá então, rapidão aqui. Descobrimos o pulmão, né? Descobrimos o pulmão, por exemplo, que está com Covid. Então a gente vai ter o próximo processamento. Então eu gerei o conhecimento. Se o cara está com Covid, tal medicamento, repouso, quarentena. Se o cara está com influenza, tal medicamento, isolamento e assim por diante. Então tudo isso aqui é mineração de dados, tá? Lembrando, o foco principal da mineração de dados não é armazenar nada. Lembra do verbo. O verbo é ação. Por isso que é mineração. No concurso público, como fala mineração de dados, ele vai tentar te induzir ao erro e vai falar que está armazenado o dado em algum lugar. Extrair e criar padrões. Porque, na verdade, não é só extrair. Ele analisa, ele extrai, segmenta e cria um padrão. Belezinha? E isso é a função de vocês. Na hora que você estiver manuseando um sistema de data mining ou mineração de dados, qual que é a ideia? Você vai validar se o cara é um cara que está cometendo uma fraude ou não. Tudo bem? E aí, lembrando, esse cara aqui é a ponta do iceberg, né? A mineração de dados. Para esse cara funcionar, eu preciso dos dados, eu preciso da inteligência artificial e eu preciso da mineração de dados. Ou do aprendizado de máquina. Tudo bem? Então, é um conjunto que trabalha de... são tecnologias que trabalham de forma conjunta, mas cada um tem a sua importância. Tudo bem? Bom, entendemos então o que é esse bendito de mineração de dados, tá? Agora a gente vai trabalhar com o sistema que vocês vão utilizar quando passar no concurso público, amém? Oi? Claro. Dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Essas 3 tecnologias formam a mineração. Então agora, vamos repetir. Agora vocês vão utilizar o sistema que vocês vão utilizar no concurso público de vocês, amém? BI significa Business Intelligence ou inteligência empresarial. Professor, o que é o BI? Anota a palavra-chave aí para você tirar 10 no seu concurso. O BI, você vai trabalhar com informações que você conhece. Quais são as informações que você conhece? Você aprendeu. Que é esse cara aqui. Quem que é esse cara aqui? Data Warehouse. Agora eu não lembro se Data Mart é DM. Não é departamento médico não, Data Mart. Lembrando que isso aqui é o conjunto, né? E esse cidadão aqui, ele é filtrado. Belezinha? Então, quando você tem um BI, por exemplo, já ouviu falar da palavra Power BI? Sim ou não? O Power BI, ele permite armazenar, trabalhar, manipular com todos os dados oriundos de planilhas que esteja dentro da sua empresa. Pergunta, se essas informações estivessem fora da sua empresa, você conseguiria manusear? Não. Então, o BI é algo que você tem conhecimento.
Quando você tem conhecimento, é os data warehouse, os data mart. Beleza? Então, imagina o seguinte, já assistiram o filme X-Men? Professor Xavier. O que o professor Xavier tem como poder? Ler a mente. Só que, por exemplo, o professor Xavier, ele consegue ler as mentes de todo mundo, sim ou não? Nesse exercício, é como se o professor Xavier só conseguisse ler as mentes dos mutantes. Beleza? E aí vai entrar um cara que está despencando em concurso público, que aí sim vai ser o seu professor Xavier do bem. Ou, digamos assim, o todo-poderoso. Big Data. O Big Data é a cereja do bolo. Porque o Big Data, o professor Xavier, ele não vai conseguir ler só as informações dos mutantes. Ele vai conseguir ler também de todos os outros. Por quê? O Big Data, ele consegue ler qualquer tipo de dados. Quais são os tipos de dados que a gente tem? Estruturados. Não vou fazer bonito não, tá? Porque dá no intervalo. Semi e não estruturados. Ele é... Na verdade, ele não é um sistema. Ele é um conjunto de sistema, porque é um trem assim, fora do comum. O que o Big Data faz? O Big Data, ele é um sistema que consegue armazenar os seus dados internos, consegue armazenar os dados externos. Então, por exemplo, o governo, ele tem um Big Data. Por exemplo, a Bolsa de Valores, ele tem um Big Data. Vou pegar o exemplo da Bolsa, que é mais fácil. A Bolsa de Valores, né? Quando ela vai aumentar ou baixar o dólar, na verdade não aumentar ou baixar o dólar, porque ela depende do dólar, né? Uma variável, uma variante. O preço de uma ação da Bovespa, ele aumenta, diminui somente com as informações do Brasil? Não, essas informações é do mundo inteiro. Então ele tem acesso aos dados não estruturados, dados estruturados e os dados semi-estruturados. Então, para saber se os valores da Bolsa de Valores vai aumentar ou diminuir, eu preciso de ter um cara chamado professor Xavier. Só que você aprendeu que esse professor Xavier se chama Big Data, beleza? Então o Big Data é um sistema que consegue ter acesso a todo e qualquer tipo de informação. Pesquisas no Google, áudios, vídeos, e-mails e fora os sistemas que estiver integrado internamente. Tranquilo? Quando eu falo vídeos e áudios, é o seguinte, do YouTube. Ele consegue ter uma massa através de inteligência artificial e consegue ver. 70% dos vídeos que estão dentro do YouTube é focado para música, ou vídeo, ou pode até pegar informação. Dos vídeos, 20% é sobre aplicação financeira, ou sobre influencer digital, ou sobre baboseira nenhuma, ou sobre fake news. Entendeu? Então, o Big Data ele tem esse poder de pegar dados de todo e qualquer tipo de estrutura que você imaginar. Beleza? O Big... Quando alguém publica notícias, ele vai cadastrar palavras-chave. Então, o que acontece? O administrador do sistema coloca lá tragédia, catástrofe, taxa de juros, dólar, euro, libra esterlina, real. Aí, lógico, cada Big Data vai puxar a sardinha para o seu negócio específico. Se eu estou na área de comércio, na área de construção, vai ser tudo vinculado à construção. Então, o cara que é o administrador, o executivo do Big Data, ele tem uma lista de palavras que, digamos assim, são chaves. E toda e qualquer ação ou que exista no mundo inteiro vinculado com aquela palavra-chave, aconteceu, ele já vai armazenar dentro do seu próprio banco e ele vai criar um segmento através da mineração de dados. E aí ele vai te notificar, ó, teve uma queda do dólar, investe na tal ação que você vai ganhar dinheiro.
Isso, não é um sistema só, são vários, né? Mas esse conjunto de sistemas formam o Big Data. É que nem a base de dados. Quando a gente fala base de dados, a gente imagina que é um banco só, né? Mas eu posso ter vários bancos de dados. Aí, não, aí é a mineração de dados, ele só segmentou. O Big Data, ele vai pegar essas informações e vai tomar uma decisão. Ele vai criar, ele vai pegar essa informação, vai jogar para dentro dele e vai tomar uma decisão e vai notificar o gestor. É hora de vender a ação. Ou é hora. Isso, isso. Ele vai falar assim, é hora. Isso. E aí ele vai falar o seguinte, é hora de vender essa ação, é hora de colocar um preço mais baixo, ou é hora de desfazer dessa ação. Um exemplo clássico. Beleza? Então ele não simplesmente ele não vai passar um dado. Ele toma a decisão para você e você vai, digamos assim, só apertar. Liga ou desliga, faz ou não faz. Entendeu? Muito boa sua colocação. O BI ele faz a mesma coisa, só que tem um problema. Ele só faz em algo que ele conhece. O que é algo que ele conhece? Só internamente. Por exemplo, teve uma catástrofe lá no Google, lá nos Estados Unidos. Eu vou tomar essa catástrofe no Google como base para minha tomada de decisão? Não. Se fosse um Big Data? Sim. Essa é a diferença. O Big Data, ele tem tomada de decisão baseada interno e externo. Não. O BI, na verdade, o Big Data, ele pode ser utilizado por toda e qualquer pessoa, ou toda e qualquer empresa. Mas aí ele tem um custo elevado, só que se você analisar o custo-benefício que ele traz, ele te dá muita garantia. Porque se você tem um BI ou Big Data, ou digamos assim, na linguagem mais cotidiana, você não dá um tiro errado, você dá o tiro certo. Barato, hein? Não sei não. Ó, porque assim, ó, o que é o BI, gente? O BI ele vai trazer a informação interna, né? Quanto menor a informação armazenada internamente, quanto menor a base de dados da empresa, mais barato ele vai ser. O Big Data é o valor de milhão. Por quê? Você não vai ter acesso só ao acesso aos dados da empresa. Você tem acesso aos dados da empresa e os dados de fora da empresa. Se eu não me engano, eu estava vendo não sei quantas milhões de publicações são feitas nas redes sociais por hora. Estou falando nem por dia, por hora. E tudo isso ele utiliza como parâmetro. Entendeu? Por exemplo, governo. Infelizmente, eu vou falar sobre isso, mas você consegue entender. Se o governo fala uma abobrinha ou se o governo fala uma coisa bacana, isso influencia em tudo. E o BI não vai ter acesso a isso. Agora o Big Data vai. Agora, quantas pessoas não colocam coisas positivas do governo e quantas pessoas não colocam coisas negativas? E são milhões de petabytes de dados. Tudo bem? Vamos sair para o intervalinho rapidinho? Diga.